Olá, boa noite aí para você que já está nos assistindo e bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo gravado. Eu vou já convidar aqui o Camilo Toscano, que é a pessoa, o nosso convidado da semana, né? Só um minutinho aqui que eu vou aqui chamá-lo. Tá aqui Camilo. Vamos ver se o Camilo já está online por aí. Se já vem aqui conversar conosco. Salve, Camilo, tudo bem? Tudo bom, Lina? E você? Tudo certo. Você me ouve bem, tudo tranquilo, né? Ouço bem, você me ouve bem? Sim. Deixa eu só apresentar rapidamente aqui a nossa conversa. Eu vou pedir uns segundos de paciência para quem já está online, só porque eu vou mandar uns últimos WhatsApps aqui. E se o Camilo quiser fazer isso também, por favor, fique à vontade. Estou tweetando, mandando WhatsApp para o pessoal não esquecer. E a gente já começa a conversar. Segura a mão aí, só um minutinho. Tá, pessoal? Não vai embora, não. Quem tiver recebido no Telegram ou no WhatsApp também, se quiser reenviar para algum grupo, por favor. Que já estamos aqui no ar. Bom, vamos lá. Você está aqui na live semanal do nosso projeto, né? Do 2022 já começou, que como você sabe, a gente trata de marketing, comunicação política, sob uma ótica prática, com quem faz a coisa, né? Que é o caso do Camilo, que está aí do outro lado. Você já deve ter visto a minha cara em vários outros vídeos aí. Eu sou Lino Bocchini, jornalista. E antes era toda quarta, agora para a gente não concorrer com futebol. Então agora a gente toda quinta noite, né, 9h30 da noite, depois que o Bonner dá boa noite e tudo mais, estamos aqui, então, sempre conversando com vocês. Muito obrigado a todo mundo que já está entrando aqui. Ó, já tem bastante gente aqui. Daniela, William, Serena, Tereza, Ô, Milene. Paula, Pablo, Cris, Milena, enfim, tem um monte de gente. Obrigado aí, pessoal. Quem vocês quiserem mandar em algum grupo, avisar que já começou, agradecemos. Bom, vamos falar um minuto do Camilo. O Camilo, além de ser também amigo, né? Muitas vezes eu começo dessa forma, mas enfim, a gente é amigo, a gente acaba ficando amigo de quem a gente trabalha junto, né? O Camilo, ele é jornalista, né, tem 20 anos de profissão, mas ele é formado em Ciências Sociais pela USP. Né? O Camilo é sociólogo, Camilo Toscano. Né? E eu vou pedir para ele falar um pouco mais aí sobre a trajetória profissional dele, mas só para resumir, o Camilo já passou, enfim, essas coisas que vão acontecendo na vida, né? Por muitos lugares que trabalham com informação, com dado, com pesquisas, como é o caso do Datafolha, enfim, o caso do próprio outras áreas do Grupo Folha. E ele acabou indo aí se empenhando em diversas missões relacionadas à comunicação política, que de uma forma ou de outra tinha que ter uma precisão e uma estratégia muito grande para a utilização de dados, que normalmente as pessoas... E aí eu estou falando dados em outro sentido, né? Só para deixar claro, porque outro dia a gente fez uma live aqui, que eu estava conversando com a Celi, que a gente estava falando de dados, de Big Data, de grandes dados. Não são desses dados que a gente está falando. Então, só para deixar claro logo no princípio, mas depois o Camilo fala mais. Mas fala um pouquinho mais sobre a sua trajetória aí, Camilo, por favor. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade. É muito legal a gente estar aqui, fazer esse debate. Agradecer as pessoas que estão aí participando, acompanhando. É isso, né, Lino? Enfim, os dados que a gente está falando aqui, que a gente vai falar, não são os Big Datas, né, que têm sido muito famosos aí, enfim, tá cada vez mais utilizado na comunicação, cada vez mais utilizados. São os dados de pesquisa, os dados, as informações públicas, né, de algumas realidades, né? Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Eu vou voltar um pouco lá para minha infância, né, e dizer, enfim, eu desde que eu me entendo por gente, eu tenho a escrita e a política como duas paixões, né? A escrita por uma questão pessoal aí, de identificação, enfim, de gostar das palavras, né? E a política pela influência dos meus pais, né? Enfim, pelo contexto em que eu cresci, né? Os meus pais sempre tiveram essa preocupação de passar para os filhos, né? Essa ideia de
um olhar social, né? Um olhar para a transformação da sociedade, para que todo mundo tivesse oportunidade, né? Então, isso permeia a minha vida como um todo, né? Na minha formação escolar isso também é reforçado, né? Enfim, acabo entrando na USP, né, para fazer ciências sociais, e isso é uma experiência importante porque embasa do ponto de vista teórico e também ajuda a gente a perseguir maior rigor científico, né, em relação aos dados, ao tratamento da informação, né, buscar se aproximar cada vez mais desse rigor científico, né. Já no final da faculdade, assim, eu acabei não optando por seguir a carreira acadêmica. Eu já trabalhava no Datafolha, que também foi uma experiência importante, né, para lidar com pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral, né? E eu acabo me enveredando aí por esse caminho do Datafolha, fazendo uma ponte, entrando no jornalismo através do programa de treinamento da Folha, né? E aí fui, enfim, com bravos amigos aí, né? Um dos pioneiros ali na Folha Online, né? Nos anos 2000, né? No começo da internet, da comunicação online, né? Isso tudo que para a gente hoje em dia é recorrente, faz parte do dia a dia, a gente nem pensa sobre isso, né? Naquele momento estava começando, né? Então foi uma experiência muito, muito importante, muito gratificante. Na Folha ainda, eu acabo fazendo acompanhamento do Congresso Nacional, né? Fiquei 4 anos na Folha. Acompanho o Congresso Nacional, o dia a dia, enfim, as comissões, o plenário, né? A movimentação política, né? No começo ali do governo Lula, entre 2003 e 2004, né? Então eu tenho essa experiência bastante rica aí, né, de cobertura jornalística, que também agregou muito a essa paixão que eu já tinha, que é de acompanhar a política, enfim, né? E aí, depois desse tempo na Folha, eu entrei na assessoria de comunicação, né? Assessoria de imprensa, o que a gente costuma chamar o outro lado do balcão, né? Na Entrelinhas Comunicação, que também estava começando, estava, né, dando seus primeiros passos. E a Entrelinhas tem uma longa história aí de trabalho né, com agência, enfim. Eu vou resumir aqui para a gente não perder muito tempo nisso. Mas na Entrelinhas a gente tem um contato, né, com assessoramento jurídico, assessoramento político, né? E acabei ficando ali num setor que concentrava informações, dados, né, para a elaboração de discursos, enfim. E aí, ao longo das campanhas, isso vai acontecendo com mais frequência, né? Uma experiência importante que eu acho que vale citar que aconteceu na Entrelinhas é o processo de gerenciamento de crise, né? Então, lidar com situações em que o seu cliente, a pessoa que você está atendendo, ou está numa situação, ou ele próprio, né, passa por uma situação de adversidade na comunicação, né? Então, você tem que gerenciar todo o conteúdo, toda a situação que ele passa, né, de maneira a neutralizar essa situação, né? Enfim, apresentar os outros lados, a versão dele, né? Fazer essa comunicação, né, de crise, né, que a gente chama. E também na Entrelinhas tem ali, né, enfim, um pouco depois da Entrelinhas e tal, mas nessa esteira aí também tem trabalho com assessoramento de campanhas, né, eleitorais, né? Vamos entrar nas campanhas já, Camila. Deixa eu só ler umas mensagens aqui. Vamos embora. Bastante gente, só dar um salve, agradecer aí todo mundo que está escrevendo. Aqui a Rita está falando, Rita Camacho, que já esteve aqui na live conosco, grande colega também enfim, da vida e de um monte de trabalhos. Estava aqui no Agora São Paulo e me lembro bem das suas matérias, comenta a Rita. A Daniela reforça que você também é sociólogo, a gente tinha informado aqui. Maria Castilho, a nossa Maria Eugênia. Camilo sempre te elogiando aí, Camilo, cuidadoso com as informações e com a escrita. Obrigado para todos. E a Rita já falou que eu sou sua fã também. Rose, prazer em te ver. Eu não sei que Rose que é, Camilo. Não sei se é uma conhecida sua. Sim, eu estou vendo entrar rapidamente aqui um monte de gente que faz muito tempo que eu não falo, mas que nesses processos todos eu já tive contato, trabalhei junto, enfim, ou em veículos que eram concorrentes, vamos dizer assim, mas a gente estava lá no dia a dia na cobertura do Congresso, por exemplo, né? Ou mesmo em atividade de assessoramento, né? Enfim, o William, que você falou no começo, também fez parte de uma das equipes que a gente montou de dados. Enfim, só gente conhecida e querida aqui que eu estou vendo. Enfim, muito Se você quiser ir saudando, conversando, fica à vontade. Legal.
Não tem problema. Vale tudo. Como a propaganda do TikTok. Vamos lá, então. O Camilo, você estava começando a falar de campanha aí quando eu te interrompi. A gente trabalhou mais umbilicalmente juntos na campanha da Fátima Bezerra, agora que ela foi eleita governadora em 2018. Sim. Trabalhamos marginalmente, enfim, ali você era de uma área, eu fiquei lá menos tempo, lá na eleição presidencial da Colômbia. Mas você já trabalhou em um monte de campanhas, né? Não sei se você pode falar as principais ou rapidamente, as que você acha mais marcantes. Olha, Lino, desde 2000, que é quando eu entro, né, na Folha, enfim, opto por esse caminho de profissional, né, de jornalista, eu venho trabalhando em todas as campanhas praticamente, né? Então, 2000 no acompanhamento da campanha desde presidencial nos Estados Unidos, enfim, à distância, né? Mas também na prefeitura de São Paulo, a eleição para a prefeitura que a Marta ganhou, 2002, cobertura presidencial, um trabalho volumoso ali na Folha Online, enfim, importante na época. 2004, 2006, 2008, 2010, 2016, 2012. Fui e voltei, e aí 2018 também, né? Então são todos anos eleitorais e eu tenho, de alguma maneira, algum trabalho relacionado aí ou com um link nas eleições, né? Mas eu acho que talvez, por ser a experiência mais recente, enfim, embora eu tivesse atuando numa área para além dos dados, né, que era a participação direta com a candidata, com a Fátima Bezerra, né? Eu acho que essa foi a campanha talvez a que está mais fresca e talvez a que tenha sido mais interessante do ponto de vista também da circulação dos dados, vamos dizer assim, né? Porque em outras campanhas eu trabalhei, enfim, com equipes e organizando alguns conjuntos de dados que viravam, vamos dizer assim, viravam um produto entregue ao candidato. Na campanha para o governo do Rio Grande do Norte, né, a gente fez um trabalho que tinha uma interface com a equipe de produção de dados, a equipe técnica, mas eu também atuava diretamente com a candidata, né, com a Rita, enfim, né, em que ali o dado ele entrava, ele tinha uma função estratégica, né, de reforçar, de amparar e de sustentar o discurso da Fátima, né? Talvez aí eu esteja entrando um pouco mais ali no nosso detalhamento de dados, mas eu acho que essa seria uma campanha exemplo, vamos dizer assim. Uma outra que também me vem à cabeça foi em 2010, que a gente trabalhou, inclusive com o William, que eu citei aqui, numa equipe de organização de dados, né, para a campanha presidencial, né, em 2010, né. E a gente desenvolveu também vou chamar de produto aqui, um resultado era bastante interessante, que eram fichas temáticas, né. A gente organizava por tema, porque se você for pensar o volume de informações, de dados que você consegue coletar, juntar, né, e relacionar numa campanha presidencial, né, num país como o Brasil, com essa extensão territorial que a gente tem, né, é uma coisa para a gente se perder, né? Então a gente desenvolveu um produto que era bastante interessante, que eram fichas temáticas, né? Então, pelos grandes temas, então vamos pensar a educação, né, um grande tema, né? Mas dentro desse tema também tinha subdivisão. Então, de acordo com um debate da época, com uma proposta específica que estava sendo debatida e tal, a gente reunia informações acerca daquele ponto específico e produzia um documento que norteava a campanha para onde esse dado ele é confiável, ele não é, isso aqui tem que ser relativizado, isso aqui está sendo mal utilizado, enfim, essas... Me dá uma parte aqui, Camilo. Claro. Vai me cortando porque eu falo bastante, viu? E vou engatando aqui. Pode deixar. Quando você vê eu fazendo assim, tentando falar, você deixa daí. O Jim, só saudar o Jim aqui também, que está escrevendo. A gente tive a oportunidade de trabalhar com o Camilo em algumas campanhas de jobs pontuais. Um profissional de extrema competência e inteligência, saudades. Saudades de todos, né? Estão aqui todo mundo trancado nessa pandemia. Mas, enfim, é o que tem para hoje. Deixa eu só fazer uma parte sobre essa história que o Camilo falou do Rio Grande do Norte, que é uma campanha que eu estava lá também envolvido até o pescoço. Coisas práticas, por exemplo, que o Camilo fazia. Ele era uma pessoa que era, digamos assim, por exemplo, um facilitador de todo o programa de governo. Porque os caras do programa de governo, não que eles não sejam bons, mas eles não são comunicadores.
Eles não são pessoas que estão pensando na estratégia de comunicação. Então, Camilo ficava horas falando com essa turma, ajudando a transformar as coisas em coisas mais palpáveis e que fossem melhor de ser entendidas e que não virassem cascas de banana para a imprensa. Né? Então, essa função, por exemplo, do plano de governo foi fundamental. Então, outra função, a Marta, é que eu trabalhei com a Marta também, perfeita. A Fátima dava um monte de entrevistas, né? Mais próximo da votação, praticamente todos os dias, para rádio, TV, jornal, portal, enfim. E aí quem que tem que fazer o briefing? O Camilo que fazia. Ah, mas é só um briefing nada. Ela era candidata a governadora, então tinha que ter toda uma leitura diária de tudo que estava acontecendo, eu falar de todos os pepinos que estavam acontecendo. Isso acabava subsidiando também programa de rádio e televisão, acabava subsidiando uma série de coisas. A função dele era tão importante que nos debates televisivos dos quais a hoje governadora participou, na Bandeirantes, eu acho que na Globo era assim também, né, Camilo? Não lembro direito agora. Sim. Só tinha direito de... Enfim, a gente podia ir nos 3 ou 4, ia lá a nossa turma, né, da comunicação, e da política também, naturalmente, mas só podia entrar no estúdio aquele cara que vai cochichar lá para a candidata, para o candidato na hora do intervalo, só podia entrar uma pessoa. Quem entrava sempre era o Camilo, enfim. Já decidido anteriormente, porque era o cara que sabia das informações. Bom, falei muito já, quem está sendo entrevistado é você, Camilo. Aproveito para te fazer uma pergunta direta. Às vezes a gente vai falar com gente que é candidata ou já é parlamentar, a pessoa fala, pô, mas eu conheço a minha cidade, eu conheço a minha área, eu já sei o que acontece lá. Você acha que isso é verdade? Isso é um pouco de mito? O que falta para essas pessoas? É verdade, mas tem que tomar muito cuidado com isso, né, Lino? Porque quando a gente está dentro de uma realidade envolvido, vivenciando aquilo, a gente, logicamente, conhece o histórico, o nível de detalhamento, né, todas as questões envolvidas. Mas muitas vezes a gente perde essa capacidade de olhar de longe, né, e ver o movimento como um todo. Então é muito comum isso, né? Você está envolvido numa situação ali e acha que sabe tudo daquilo, né? E vem uma pessoa de fora, né? Com questões básicas até, né? E aí você começa a ver que, putz, eu sei bastante, mas talvez não esteja organizado, talvez as informações, os dados, né? Não estejam organizados da maneira como deveriam para poder comunicar de uma forma mais ampla, né? Então, eu acho que é um pouco esse é o gancho aí, a preocupação fundamental. Tem uma coisa muito comum também no jornalismo, acontece isso, né? Você tem repórteres que são setoristas, né? Só cobrem aquele setor, e aí, vez por outra, pinta um repórter que não é daquele setor para acompanhar uma coletiva, e ele começa a fazer um monte de pergunta que parece básica para aquele que acompanha o dia a dia, e, na verdade, ele está olhando com o olhar de todo mundo que não está lá no dia a dia, né? Que é a maioria da população, vamos dizer, né? Então, ele cumpre uma função importante de, às vezes, fazer algumas perguntas essenciais e que ajudam a reposicionar, recolocar o debate onde tem que estar, né? As informações onde tem que estar. Né? Sobre o Rio Grande do Norte, estava falando, eu me lembrei muito que lá teve um desafio também maior, né? Porque você tinha toda a imprensa e toda a estrutura organizada, né? Enfim, a Fátima é a primeira liderança popular de esquerda mulher que é eleita, né, governadora do Rio Grande do Norte. Única mulher governadora do Brasil. Atualmente é a única, né? Para você ver, né, o nível de retrocesso que a gente vive hoje na política, né? A participação feminina nos governos estaduais se restringe à Fátima, né? Mas você tinha toda essa dificuldade de comunicação, você tinha uma série de dúvidas também que eram jogadas sobre a capacidade gerencial, a equipe que ela tinha, né? O conhecimento do Estado. E, enfim, a Fátima conhece muito bem o Estado, mas a dúvida estava colocada na imprensa no dia a dia. Então, esse trabalho que você falou de conversar com os técnicos, né? De trazer, de entender primeiro quais são as questões, as cascas de bananas, e puxar dados para amparar o discurso, ele foi fundamental. Né? Ele permitiu que a gente fosse quebrando ao longo da campanha barreiras e consolidando não só a imagem, porque a Fátima é isso mesmo, né? Mas a imagem e a figura de uma política preparada para assumir o Estado naquele momento, que era a melhor opção. Então, parece... A gente vai, às vezes, falando
do processo por etapas, né, e não consegue ver essa linha, né, essa continuidade e essa solidez que esses pequenos trabalhos vão dando, né? Então, o preparo que a gente fazia para as entrevistas, né, não era só para aquela entrevista, né? Ele repercutia, né? Ele solidificava determinadas percepções da sociedade sobre aquela candidata, né? Então, era muito importante ela ter, pela condição que ela enfrentava, né, esse amparo dos dados. E aí, essa conversa que você estava falando com a equipe de governo foi fundamental. Até porque a equipe de governo, os debates, eles se dão no nível de propostas, e aí, às vezes, eles, nesse movimento, se afasta dos dados, né? Então, às vezes, você tem uma ideia, uma proposta muito legal de um conhecimento de uma realidade, mas como é que você vai justificar isso, né? Então, você vai buscar quais são os dados, né? Quais são as informações, né? O que aponta para o problema que você está identificando e o que recomenda a solução que você está propondo, né? Então, essa interface foi bem interessante lá. Camilo, só, enfim, como a live tem uma audiência rotativa, só nos reapresentando rapidamente. Você está na live semanal do Projeto 2022, já começou, Solino Bocchini, do Projeto, jornalista. Aí, na parte de baixo de cima, enfim, não sei se aparece igual para todo mundo, o Camilo Toscano, sociólogo com grande experiência em campanhas. A gente está conversando aqui um pouquinho sobre conteúdos, campanhas, dados, etc. Só agradecer o Dinho ali, ele fez um elogio muito grande a mim, que eu vou ficar até com vergonha de ler. Mas obrigado, Dinho, aí, pelas palavras, e agradecer a todo mundo que entrou. E entrou também aí a Mariana Moreira, que é uma expert muito grande em redes e vai estar conosco aqui na quinta-feira que vem. Pergunta da Paula. Acho importante essa colocação sobre traduzir o plano de governo para um discurso mais fácil, com a pegada da comunicação. Isso é importante demais para qualquer candidato. E ela complementa. Me parece que os candidatos mais progressistas ficam, às vezes, presos num discurso mais acadêmico e difícil de comunicar. É isso? E tem mais um complicador aí, né? Porque os candidatos de esquerda, eles abarcam mais realidades, vamos dizer assim, né? Mais diferenças, mais diversidades. Eles são mais, vamos dizer que as propostas de esquerda, elas são mais complexas, né? Porque um cara de direita, ele não está muito preocupado com a questão, né, de resolver a questão, por exemplo, da desigualdade, do acesso, das oportunidades, né? A inclusão não é um tema para ele, né? Para a esquerda né? E como você equaciona esse tema ante aos outros, né? Então, é bem importante. E aí o debate acaba indo na esquerda, porque isso é feito também com uma contribuição de intelectuais muito preparados para isso, acaba caminhando para esse lado, né? E aí ocorre aquilo que a gente, nas conversas, enfim, acaba falando, um distanciamento, né, do candidato ou das pessoas de esquerda com o eleitor, com o cidadão, né? A gente tem diagnosticado isso em várias situações, né? Enfim, de que a esquerda está falando, mas não está conseguindo conversar, né? Então, acho que passa um pouco por aí, né? Entender a realidade, né? Vou fazer um gancho até que uma coisa que me chamou bastante atenção da live da semana passada com o Bruno Paes Manso, né? Que ele falava da questão do conceito de ordem, né, que é muito bem trabalhado pela direita, né, na questão da segurança, que era o tema que ele debatia, né, e a esquerda ficava refém dessa armadilha, né, quando, na verdade, são as propostas de esquerda que permitem maior pacificação social, maior presença do Estado, educação, saúde, né, são essas propostas que vão, no final das contas, garantir a ordem, né? Garantir Porque o que seria a vida? Seria isso, né? Então, esse exemplo dele me chamou muito a atenção, né? De como é possível, num tema extremamente difícil para a esquerda, né? A esquerda não consegue trabalhar, né? Historicamente não conseguiu trabalhar, né? Como é importante você ter os dados, né? As informações, para poder mostrar para as pessoas, olha, a minha proposta, o que eu estou defendendo, faz mais sentido para você. Né? Então, os dados eles servem para isso, né? Para amparar e dar essa credibilidade. Né? Camilo, tem muita gente escrevendo aqui. Deixa eu passar só a palavra para as pessoas aqui rapidamente. Entre o José Coutinho, Dani Ribeiro, Daniel de Ponta Grossa, Gisele Coutinho, comenta ali que senão fica pregando para convertido. A Clarissa relembra que 80 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E a Rose problematiza um pouco esse debate que a gente estava tendo. Não é um pouco simplista esse pensamento, pergunta ela,
que os candidatos de esquerda são mais preparados e por isso seria mais difícil de se comunicar? Seria isso, será? Não sei. Não, não diria, e também acho que não são mais preparados. Não acho. Eu acho que o debate na esquerda, talvez ele tenha mais densidade acadêmica, intelectual, mas também não seria certo ter isso como uma coisa cristalina e resolvida. É uma percepção minha, né? Agora, eu não acho que os candidatos de esquerda e de direita eles são mais preparados, né? Os candidatos de direita, tem muitos candidatos preparadíssimos, né? Assim, você pega... na verdade, preparadíssimo em vários... Você tem que pensar em vários sentidos, né? Você tem o preparo que é de formação, de percepção, né, do problema, das soluções, de como enfrentar, né, de lidar. E você tem um outro tipo de preparo que é o preparo da comunicação, né? Porque... eu estou fazendo essa diferenciação porque a eleição do Bolsonaro é resultado disso, né? Ele é evidentemente uma pessoa sem preparo para fazer o debate público das questões mais importantes, das questões, né? Mas ele teve um preparo, teve uma equipe de comunicação que foi fundamental. Lógico que tem uma série de outras questões aí envolvidas, de apoios, né? Enfim, mas tem uma questão de um êxito na comunicação que ele fez muito, muito grande, né? E ele conseguiu, né, acessar as pessoas, né, e falar com as pessoas. E a esquerda não conseguiu nas eleições de 2018. Por uma série de outras questões também, né? Eu estou aqui olhando só para esse ponto, mas o fato é esse, né? A esquerda não conversou direito com as pessoas e o Bolsonaro conseguiu. Manda, porque eu tenho uma coisa que eu queria falar aí, mas vamos embora. Depois eu acrescento. Não, mas é isso que a Dani colocou aqui até, Camilo. Ela falou, Camilo, se você acha que o Bolsonaro mudou o jeito de fazer campanha nas redes. E aí a Clarissa citou o Ciro como exemplo. Eu não sei exemplo do que exatamente que você estava se referindo, Clarissa. Se era dessa demonstração de preparo, que é uma coisa que ele gosta de transparecer, né? E ele tem bastante preparo mesmo em várias áreas. E a Dani complementa aqui. Ele se elegeu com vídeos de péssima qualidade, elegeu gente com material ruim e tudo mais. Só um parênteses antes de você responder, Camilo. Eu, Dani, acho que os vídeos dele são de má qualidade propositalmente. Era aquela comunicação que ele estava querendo fazer, mas o entrevistado é o Camilo. Eles estavam muito bem preparados para fazer vídeos de má qualidade, né? Vamos dizer assim, né? E aí tem uma questão fundamental dos dados, né, Lino? Tem um Porta dos Fundos ótimo sobre isso, aliás. Porque eles detonam todo o cenário e tal, tudo antes do cara gravar, né? Enfim. Mas eu não vi esse, eu acho. É maravilhoso, é do começo do governo. Mas diga lá. Mas aí tem uma questão fundamental, né, que eu acho que ressalta a importância dos dados, né? Porque a gente tem de todos os dados que a gente usa e tal, quais são as grandes contribuições, né, que você pode ter trabalhando com os dados, né? Você entende o contexto que você está trabalhando melhor, né, com mais detalhamento, mais profundidade, capacidade de fazer as relações. Você mapeia, né, os tipos de temas existentes, quais são os problemas que cada grupo da sociedade enfrenta ou identifica como principal, né? Você consegue organizar esses temas de interesse de acordo com o cliente, né? Enfim, a importância dos dados ela é fundamental, né, para todo esse arcabouço vamos dizer, de veracidade, né, no diálogo com o eleitor. E aí que está a sacada do Bolsonaro, da extrema-direita, né? Ele não inventa dados, né? A gente fala de fake news e tal, ele não inventa dados, mas ele deturpa, né? Ele distorce, né? Os dados. Então, a percepção que as pessoas têm na ponta é de que tem uma base de realidade aqui, tem um fundo de realidade aqui, mas toda a ginástica que ele faz, né, a deturpação que ele faz ao apresentar aquele dado, aquela informação, né, faz com que você... o debate, na verdade, ele perde a conexão com a realidade. E aí as pessoas começam a debater um mundo que não é o mundo que existe, na verdade, né?
Não é à toa, Lino, que a gente vê, desde o começo do governo Bolsonaro, uma ofensiva, e isso é pouco falado, né? Uma ofensiva contra as instituições que dão credibilidade, que produzem os dados, que dão credibilidade às políticas públicas, que fiscalizam, né? Que são capazes de medir, de entender como uma situação está evoluindo ao longo do tempo, né? Para tudo isso que servem os dados, né? Você Camilo, pega logo no começo do governo, ele faz um ataque frontal ao INPE, né? Na questão lá do desmatamento, das queimadas e tal. Por quê? Porque sem um instituto, sem alguém que produza um dado de qualidade, né? Que seja isento, né? Enfim, que seja possível de você verificar, de você depois questionar, contestar, ou seja, tem toda uma metodologia por trás, né? Ao destruir isso, permite com que a falácia dele, né? Ou permite com que o que ele diz seja mais fácil das pessoas capturarem, né? Camilo, só para a gente... Finalizando, considerando o grau de educação que a gente tem no país, né? O nível e a extensão da educação no país é muito ruim, né? Então é muito fácil você circular essas ideias, dinamitando os dados e a credibilidade, né? Para poder, como diria o Salles, passar a boiada, né? Agradeço todo mundo que mandou pergunta, eu já vou ler. É que eu só queria fazer uma pergunta específica de dados para o Camilo, que a gente estava conversando antes aqui. É porque a gente está usando muita palavra dados, claro, a gente está falando sobre isso. Sim. Eu só queria, assim, a gente tentar aterrissar ou concretizar do que a gente está falando, Camilo. É de dados do IBGE, é de coisas que você pega no jornal, é tudo isso junto. Dá alguns exemplos, em geral, de que tipo de dados e como organizá-los, que metodologia usar. Bom, então, basicamente dois tipos de dados. Tentando resumir, né? Porque eu sei que é um trabalho complexo. Sim. Não, e certamente alguma coisa, um monte de coisa vai ficar de fora e tal, mas a ideia é só a gente, né, se posicionar aqui, ter linhas gerais, né? É tudo isso que você falou, né, Lino? Enfim, tem uma diferenciação básica aí, né, entre dados primários e secundários, né? Os primários são aqueles que você coleta em campo, né? Então, as pesquisas que você pode desenvolver uma pesquisa acadêmica, mas pode ser uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa eleitoral, né? Esses são dados que você extraiu diretamente do campo, né? Você foi ao campo pesquisar. E tem outros tipos de dados que são todos os outros dados, são chamados dados secundários, né? Então, livros, né? A história daquela região, né? As informações, você pode trazer bate-papos, né? com pessoas de determinada região, né? Então, tudo isso constitui um rol de informações que você vai usar, né? Na campanha, né? Não sei se te respondi, mas... Não, é isso. Acho que... Aqui, ó, agora vamos passar para a diferenciação básica seria essa, né? Você perguntou da metodologia, né? Vamos dizer que, em linhas gerais, tem alguma coisa que elas se repetem, embora enfim, cada trabalho é um trabalho, né? Você acaba tendo detalhes, nuances, né? Necessidades específicas naquele trabalho, né? Mas, em linhas gerais, a gente passa por etapas de reunir tudo aquilo que está disponível já, né? Então, você pode ter um movimento como na campanha da Fátima, por exemplo, que você tinha muitos técnicos, muita gente colaborando e trazendo informações para a equipe de comunicação, né? Como você também pode ir atrás desses dados, né? E aí, seja através de encomendar uma pesquisa, fazer uma qualitativa, né? Enfim, né? E você pode ir atrás desses dados também, né? E precisa mastigá-los também, né, Camilo? Porque você faz uma conversa, às vezes, de 40 minutos com um técnico em, sei lá, recursos hídricos, mas você precisa conseguir construir uma resposta de 30 segundos. Sobre por que está faltando água enfim, em Parnamirim, sei lá. Parnamirim é uma cidade ali da Grande Natal. Mas é meio por aí, né? Então, aí vai para uma segunda etapa, vamos dizer assim, né? Que ao ter tudo isso, a gente começa a identificar quais são as frentes, né? Quais são as áreas, as grandes áreas, né? E daí você começa a pormenorizar, né? O objetivo é chegar naquilo que eu comentei, né? De ter uma espécie de ficha, né, com o assunto sobre aquele tema, com os dados, as informações, né? Mas pensando especificamente nessa questão que você colocou, né? Eu preciso extrair 30 segundos
montão de informação, né? Então, o que a gente costumava fazer, eu costumo fazer, é elaborar. Você elabora uma espécie de documento, vamos dizer, documento mãe, com todas as informações, e você vai, a partir desse documento, você vai limpando, né? Vamos dizer assim, né? Vai filtrando, talvez seja a melhor palavra, né? Filtrando as informações que você vai precisar para uma dada situação. Então, se você vai para um debate, usando um exemplo aí de uma eleição, né? Você vai para um debate em que um dos temas é tratamento da água, essa questão dos recursos hídricos, ela ganha maior importância do que um debate que esse tema não está lá colocado. Pode aparecer, mas tem menos probabilidade, né? Então, você vai organizar os documentos de preparação para candidato ou candidato de acordo com essa definição temática ou também o conjunto de propostas que ele vai apresentar, né? Porque também nesse processo a gente está falando assim como se fosse, né? As coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então você também mapeia nesse processo fragilidades, quais são os problemas de determinadas propostas que você tem, elas são factíveis, dá para aplicar, não dá para aplicar, onde foi feito isso já, né? Isso tudo é informação que você pode usar, reunir para dar força para aquela a sua proposta, a sua ideia, né? Ou também para mapear, falar, olha, essa ideia aqui é complicado, você vai conversar com um determinado público, né? Você não pode mencionar essa coisa, porque isso é um tema que é sensível para ele, você tem que, né? Então, você permite preparar melhor o seu cliente, o seu candidato, tendo esse arsenal de dados à sua disposição, né? Só, bom, para quem chegou depois que já começado, só relembrando, você está na live semanal do Projeto 2022. Já começou, Solino Boquim, jornalista, aqui dividindo a tela comigo, o sociólogo Camilo Toscano, que está falando um pouco sobre o uso de dados e campanhas eleitorais. Umas perguntas aqui. Bom, a Paula Crispiniano postou ali o link do vídeo do Porta dos Fundos sobre os vídeos do Bolsonaro, que eu recomendo. Ele, além de engraçado, é muito didático. E uma pessoa cujo o nome, enfim, muitas vezes eu não sei o nome da pessoa, né? Desculpa. É senhor Tumblr. A informação, a facilidade de discriminar a informação ajudou muito a promover as fake news. Que por muito, para a maioria que não busca informação, para muitos, acredito eu, né, que ele quis dizer, para a maioria que não busca informação, fez com que acreditassem com facilidade. Eu me confundi um pouco aí, Camilo, não sei se você entendeu. Eu acho que eu entendi, mas tem a ver com aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né? Quer dizer, você tem, ao contrário de setores, vamos dizer assim, mais conservadores tradicionais no país, né? Eu acho que a grande inovação que o Bolsonaro traz aí na política é a distorção e a manipulação equivocada dos dados, né? Com má intenção, lógico, ele não faz isso por erro, né? Ele tem um objetivo, né? E aí ele atenta contra isso, ele atenta contra a credibilidade dos dados, né? Ele coloca em dúvida, você vê a questão da vacina, né? Quando ele fala, vai virar um jacaré, ou quando ele fala, tem uma cláusula lá no contrato com a Pfizer que, né, os caras não se responsabilizam. Ele faz todo um movimento de tirar a confiança das pessoas nos dados, nas informações públicas, né? Porque é aí que ele consegue, com esse terreno confuso, passar, ir adiante, transmitir as ideias distorcidas dele e fazer com que as pessoas acreditem naquilo, né? É impressionante a gente ver a quantidade de gente no país circulando dúvidas quanto à vacina, né? Né? Isso tem uma causa, né? É a campanha que ele fez de tirar a credibilidade, né? E ele faz isso distorcendo os dados, né? Por isso que a fake news, na verdade, é a tradução como notícia mentirosa, na verdade, né? Mas é mais ardiloso, né? O que eles fazem é eles botam um pontinho de um fato que é verdadeiro e distorcem o entorno, né? Para produzir uma fake news. Porque aí as pessoas pegam a isca, né? É bem mais eficiente. Quem que complementou aqui o raciocínio foi a Rita. São muitos filtros para se chegar ao essencial, o essencial que precisa ser atrativo. É isso. Aquilo que a gente estava falando de como você pegar um universo de informação e falar, olha, tá aqui, esses 45 segundos de resposta. Ô Camilo, vamos uma pergunta central aqui da nossa conversa anterior. Como usar os dados a seu favor? Como, Camilo Toscano? Bom, primeiro você precisa identificar duas coisas, né? Eu acho que os dados eles têm dois pilares, vamos dizer assim, né? Primeiro é a fonte,
né? Quem produziu essa informação? Qual foi a forma que ela produziu? Qual foi o contexto em que foi produzido, né? E o segundo é exatamente o momento que você está atuando, né, na comunicação, né? Porque às vezes você tem um dado em que aquele contexto, se você transmitir, vai criar um problema de comunicação para você. Então, você precisa ter esse compasso dessas duas percepções, né? A fonte é importante porque, às vezes, você está numa situação, por exemplo, que vem uma informação adversa, né? E, ao identificar a fonte, você identifica também as providências que você vai tomar, né? Que fonte é essa? Ela é uma fonte confiável? Esse estudo... vamos supor que seja um dado de um estudo, né? Esse estudo foi feito com que metodologia, né? Tem credibilidade no final das contas? Porque para você fugir de uma situação em que você fica brigando com o dado de uma fonte confiável, né? Então você tem que tomar esse cuidado também, você tem que saber a fonte. Às vezes o dado não é contestável, né? Às vezes aquele dado é verdadeiro. Aí o que você precisa entender é como é que você vai colocar aquela informação que é verdadeira, de uma fonte confiável, né, dentro daquilo que você está comunicando. Acho que isso que é importante. Mas muitas vezes, ao identificar isso, você percebe que tem uma dada condição, tem um contexto específico, isso foi feito num ano tal, um grupo de pessoas reduzidos. Então, você consegue, a partir desse mapeamento, né, saber, bom, esse dado eu consigo contestar, né? E aí você organiza os dados a partir do seu discurso para sustentar esse discurso que você faz a sua proposta, né? Você vai amparar a sua proposta nos dados, que é isso que vai fazer com que as pessoas também percebam que aquela proposta ela é concreta, ela vai mudar, né? Então, por exemplo, uma coisa que se pegou muito nas últimas eleições em São Paulo, logo que começou o segundo turno, esse debate estava pautado na proposta de renda básica que o Boulos fez à Prefeitura de São Paulo, né? E aí, assim, eu identifiquei nos primeiros debates, né? Ele tinha uma dificuldade de mostrar a conta, da onde viria, para onde saía. Então, aí a percepção, e aí, logicamente, aqueles que vão contra uma proposta de renda mínima vão explorar isso, né? Eles vão dizer, não está dizendo que faz, mas não tem dinheiro, a conta, né? Então, é muito importante, ao elaborar uma proposta, você identificar com os dados, as informações disponíveis, qual o caminho que você vai passar até concretizar essa proposta, porque senão fica uma ideia, né? Deixa eu fazer uma parte aqui rapidinho, Camilo. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui Jardineiro Casual. Esse é o nome dele de usuário, que está toda semana aqui. Eu preciso saber seu nome, rapaz. Depois, fala aí como é que você chama para eu poder te cumprimentar direito. O senhor Tumblr, que eu também não sei o nome, mas tudo bem, eu sou a favor de avatares. Ele também fala que sempre tudo volta aos dados, e aí eu queria comentar o comentário da Rose aqui, que ela fala que nesse momento de pós-verdade as informações não têm a ver com os fatos. Isso infelizmente é verdade. Né? E pegando o gancho daí sobre o que o Camilo falou, da história do Boulos, ou sobre qualquer outra coisa. Uma coisa é você falar, isso é um absurdo, onde já se viu. Outra é você falar, isso é um absurdo, onde já se viu, por causa disso, disso, disso e disso. Mas hoje em dia, com o bolsonarismo, você fala qualquer coisa e pronto. Bom, são assuntos diferentes. Eu acho que a gente tem uma missão civilizatória, que não é só da comunicação, mas é de todos nós, mas principalmente da comunicação, de tentar fazer com que a verdade valha mais do que a mentira, falando em português claro. Né? Assim, que os dados concretos, enfim, não só a ciência, mas qualquer dado, assim, aqui tem um carregador de celular. Sim, é um carregador de celular, não é uma bomba, sei lá. É uma missão de todos nós, digamos. Mas, Camilo, desculpa. Separar o processo de registro dos dados, de organização, da interpretação que você pode fazer dele, né? Então, eu acho que isso hoje em dia realmente tá. Eu não sei quem foi que perguntou, eu esqueci aqui. Você falou, eu não registrei o nome. Mas realmente a gente vive um momento de. Isso tudo é nebuloso, né? Uma mistura entre o que é interpretação, o que é opinião, o que é moral, o que é dado, informação que deve ser pública, né? Enfim.
Eu acho que para definir um dado, e aí também, eu acho que é uma coisa importante da gente falar, né? Não é à toa que tem crescido muito o papel, o espaço e a importância das agências de checagem, né? Mas o que eu acho que talvez a gente possa dar como uma dica é todo dado que ele é sustentável, ele é passível de checagem, né? Então, eu acho que talvez essa seja uma dica inicial aí, né? Como é que eu faço? Eu checo, né? Eu vou primeiro. Bom, e aí eu vou checar onde, né? Aí você começa a buscar pelas fontes mais confiáveis, né? E a última fonte que você vai levar em consideração, por mais respeito e carinho que você possa ter, é o vizinho, né? Ou o WhatsApp que você recebe da tia, do tio, enfim, né? Você busca as fontes de maior credibilidade, de maior confiabilidade na sociedade, que produzem estudos, que tem a ver com aquela área né, que o dado se refere. Né? Na área da segurança, fazendo um link de novo com a live da semana passada, né, isso é um problema, né, porque estava vendo o Jornal Nacional com a situação que aconteceu, o assassinato de mais essa design no Rio, né, violência policial, né? As informações, os dados públicos disponíveis sobre esta operação, eles já por si só já comprometem toda a investigação, né? Porque você não tinha registro de uma operação, você né, tem indícios de que os policiais retiraram todos os cartuchos de bala do local, aí você tem a PM falando uma coisa, a ouvidoria falando outra, o setor né, o governo do estado do Rio de Janeiro falando outra. Então, a área de segurança é uma área complicada porque não há esse acompanhamento e essa confiabilidade. Não existe um trabalho mesmo, né, nessa área no país civilizatório, que é o que você está dizendo. Né? Porque isso não é... Isso, independentemente de esquerda, de direita, do Lino, do Camilo, né, isso é uma coisa que fica para o acompanhamento do histórico do país. Né? Uma das coisas mais complicadas que se pode ter é você interromper um acompanhamento de uma série histórica de um determinado dado, né, né? Que é diferente você fazer uma mudança metodológica, né? Enfim, o IBGE mudou recentemente a forma de medição do desemprego, né? Mas é uma alteração metodológica extremamente justificada, né? E, enfim, quem quiser pode acompanhar, fazer críticas metodológicas e tal, mas não, né? Você não tem dúvida, ali é um processo mais transparente, né? Mas você não tem isso em outros setores, né? Enfim, você não pode interromper uma série histórica injustificadamente, porque você perde todo o acompanhamento de uma política pública, você impede as pessoas de fazer fiscalização também, né? Que é uma das coisas importantes de você ter um dado aberto, público, confiável, capaz de você repetir, né, metodologicamente aqueles passos e chegar às mesmas informações, né? Camila, a gente está chegando em 50 minutos. Eu vou agora para a pergunta, dois comentários aqui que eu queria comentar e depois eu passo em seguida para você, para a gente ver o que faltou a gente falar. A Rose lembra aqui que fato e opinião sempre causa uma grande confusão. Isso é verdade, as pessoas confundem muitas duas coisas. Sim. E às vezes é difícil mesmo de identificar o que é um e o que é outro se você não é do ramo. E a Rita lembra outra coisa aqui que é muito séria, que é muita gente passando pano para crimes como se fossem opiniões como racismo. Aí, Rita, eu aproveito aí esse seu gancho, porque é verdade. Agora, assim, enfim, os jornais, os meios de comunicação têm essa história do outro lado. Como se tudo precisasse ter outro lado. Racismo não tem outro lado. O valor da vacina não tem outro lado. Questões comportamentais, se a pessoa pode ser gay ou pode ser alguma coisa assim, não tem outro lado. Enfim, tem coisas que não tem outro lado. E aí, novamente, eu recomendo os nossos filósofos do Porta dos Fundos, que eles têm uma série de vídeos ótimos, que chama Polêmica da Semana. Antes da Covid, eles fizeram Polêmica da Semana sobre a vacina. E eles sempre colocam uma pessoa, eles sempre escolhem assuntos sobre os quais, em tese, não deveria haver polêmica, como vacina, enfim, e por aí vai. E colocam uma pessoa contra e uma a favor. Vale a pena assistir também. Mas... E usam essa palavra polêmica, né? Como se fosse controverso mesmo, né? Não, é isso. Não tem dúvida. Camilo, uma coisa. Vamos lá. A gente tinha todo um roteiro grande aqui e tal, tudo, mas já o roteiro foi positivamente modificado pela participação das pessoas. Queria te dizer o que está faltando a gente falar, comentar, o que você está sentindo aí que você queria deixar para os nossos telespectadores.
Não, agradecer, dizer que passou rápido, foi gostoso, foi muito bom ver as pessoas embora rapidamente aqui, passando por um monte de gente que eu não via faz muito tempo. Tenho carinho por todas as pessoas que apareceram aí. E eu acho que o fundamental, né, assim, primeiro fazer essa distinção que a gente fez, né? A gente não está falando de Big Data aqui, porque é outra utilização de informações pessoais, é outro caminho, né? Mas deixar claro que não deixe para... Você não espere chegar em cima da hora, né? Você que está pensando em estruturar um processo de comunicação grande, né? Um processo que tem impacto e tal, não deixa para em cima da hora para organizar os seus dados, para ter, né, essa preocupação, né? Pensando nas eleições do ano que vem, né, já começa a pensar numa equipe, né, em que vai organizar os seus dados, que vai, né, dar essa sustentação para o conjunto de propostas, defesas, ideias que você vai fazer durante a campanha, né? Porque a experiência que a gente tem também é muito essa, né, Lina? A gente chega nas campanhas e aí tem tudo por fazer, né? E aí, às vezes, se você começa antes, você consegue manter esse histórico, né? Essa produção permanente de dados, né? De organização, né? Você lá na frente você vai ter respostas mais rápidas, né? Você vai estar mais inteirado, né? E eu digo você, assim, pode ser o candidato, mas é a equipe do candidato, porque a campanha você tem um nome, mas você tem um conjunto de pessoas, você tem, né, partidos envolvidos, você tem, né, movimentos na sociedade, né? Aquela campanha ela não é da pessoa, né? Ela representa um monte de pessoas, né? Então, enfim, eu acho que o que eu diria é isso, né? Não deixe para em cima da hora, né? Já vai organizando seus dados, sua equipe de dados, desde já. Afinal, 2022 já começou. Só agradecer duas pessoas que entraram aqui no final, o João Weiner e o Jesus dos Santos. Pessoal, essa live fica gravada, viu? Assim que a gente termina, eu deixo ela gravada na timeline do Instagram e amanhã ela já está disponível também no YouTube. Não só essa, todas que a gente já fez, você encontra lá no nosso Instagram, encontra no nosso YouTube. João Weiner, para quem não conhece, fotógrafo, cinegrafista, diretor e meu parceiro numa excelente viagem para Lagos, na Nigéria, há muitos anos atrás. Jesus dos Santos, co-deputado da Mandata Ativista, uma das melhores pessoas lá dentro daquela LESP. Grande abraço aí, Jesus, saudades. Mandata Ativista com quem eu tive o prazer de trabalhar no ano passado e até o comecinho desse ano. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência de todos. Conforme eu disse, a live continua disponível assim que termina. Muito obrigado ao Camilo e até quinta-feira que vem com mais uma conversa aqui, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Até mais, boa noite.